Cláudio Rezende tá na área. Primeiras notícias do Galo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, boa tarde, Cláudio. Boa tarde a você, Cirilo, aos nossos comentaristas. Massa do Galo acompanhando o Rádio Esportes. E ontem secador deu certo, né? Pelo menos pro jogo do Palmeiras. Deu certo pro Palmeiras e pro Tadieres. Pro River Plate foi quase, né? O River Plate teve dificuldade ontem, mas ganhou. E aí o Atlético é o melhor brasileiro, o segundo melhor geral desta fase de grupos da Copa Libertadores da América. E vai ter que aguardar esse sorteio aí de segunda-feira para saber. Chaveamento até a final, hein? Nós já vamos conhecer o adversário do Galo nas oitavas e também já vem o chaveamento até a decisão. Começou desde ontem, Cirilo, pelas redes sociais principalmente, um burburinho. O Atlético e o River, eles só vão se enfrentar na final? Nós já temos matéria no nosso site explicando a situação. O Atlético pode enfrentar o River antes da final, o que diz o regulamento da Libertadores. As duas equipes estão no pote 1 e foram as duas melhores da fase de grupos do torneio. A matéria do nosso Henrique André. O Atlético, a diretoria do Galo, consultou a Conmebol, o departamento de competições, e a explicação é a seguinte: os times não obrigatoriamente ficam um de um lado, outro do outro. Atlético e River Plate, por exemplo, poderão se enfrentar a partir das quartas de final. Vai depender do sorteio mesmo. Se o sorteio colocar um de um lado, outro do outro, o Atlético tem vantagem até as semifinais. Porque qualquer outro adversário, fora o River, o Galo decide em casa. Mas depende do sorteio. Ano passado, por exemplo, o primeiro, que foi o Palmeiras, e o Olímpia, que foi o segundo, eles ficaram um de um lado, outro do outro, mas foi pelo sorteio. Não tem nada no regulamento que fala que o River Plate, primeiro colocado, fica de um lado do chaveamento e o Atlético do outro. Então vamos ter que aguardar mesmo o sorteio na próxima segunda-feira. Porém, Galo e River poderão se enfrentar antes da final da Copa Libertadores da América. E aí, o Galo pode pegar. A gente até tem de novo aí o chaveamento, a gente pode colocar para quem está no YouTube. O Atlético pode pegar 2 brasileiros. Tem 2 possibilidades, Flamengo ou Botafogo. Olha lá, o pote 2, Flamengo, Botafogo. Tem 2 times argentinos, Tadieres, que fez uma ótima primeira fase, né? No último jogo acabou perdendo para o São Paulo. Tem o São Lourenço, são 2 times argentinos. Tem os 2 grandes do Uruguai, que é o Peñarol, que já estava no grupo do Galo, e o Nacional, os 2 principais clubes do Uruguai. Tem o Colo-Colo do Chile, tem um chileno, e esse segundo do C, você já explicou, né, Cirilo? Pode ser um outro chileno, o Aspato, pode ser o Grêmio, aí seria o terceiro brasileiro, ou pode ser o Strongest, aí tem altitude, né? Da Bolívia, lá em La Paz. Vamos ver o que acontece para esse grupo do Atlético. Eu não sei, viu, Cirilo? Eu, sinceramente, prefiro fugir de brasileiro. Mas tem argentino pesado aí, tem time difícil. Esse pote 2 ficou recheado, ficou difícil. Eu acho que fica até muito complicado de escolher adversário. Mas, se eu pudesse aí escolher fugir dos brasileiros, seria melhor, viu, Cirilo? Explicar o cenário pra galera do grupo do Grêmio. O Grêmio joga terça-feira, 9 horas, contra o Huachipato. Se o Grêmio vence o jogo, ele vai a 9 pontos. Já resolve a vida do Huachipato. O Huachipato vai estar fora. Tá fora. Né? Já vai estar como terceiro colocado, vai pra Sul-Americana. Na sequência, no sábado, dia 8, o Grêmio recebe o Estudiantes. Vamos supor que o Grêmio tenha vencido o primeiro jogo dele e tenha ido a 9 pontos. Ele vencendo o jogo dele de novo, ele é líder do grupo. Então ele não pode enfrentar o Atlético. Vai pro pote 1. Vai pro pote 1. Mas se o Grêmio somar menos que 11 pontos no total, que nesse momento o Strongest tem 10 e já cumpriu os seus 6 jogos, o Grêmio será o segundo colocado, vai pro pote 2. Aí seria Flamengo, Botafogo e Grêmio como possíveis adversários do Atlético na sequência. Uma chance alta num cenário de 8 adversários, 3 sendo brasileiros. Enfim, ô Léo Figueiredo, vamos lá. Desse pote 2 aí, o que te agradaria mais vendo o Atlético enfrentar? Ô Cirilo, eu posso começar pelo que não me agradaria. Tudo bem. Eu concordo com o Cláudio, né? Eu acho que evitar os brasileiros já tá ótimo. E até mesmo porque são bons times, né? De diferentes padrões, né? Mas acho que sem encarar o São Paulo é jogo grande, o Flamengo não preciso nem falar, se sobra um Grêmio aí ainda, o próprio Botafogo. Então, a chance de pegar um brasileiro, ela é grande.
Porque para os estatísticos, aí eu não sou um matemático, mas se você for colocar uma porcentagem, vai dar uma porcentagem considerável de chance de pegar um brasileiro. Deixa eu até destacar sobre o Grêmio aqui. O negócio pro Grêmio ficou melhor, porque o Grêmio, na última rodada, aí, o jogo do meio de semana, ele fez 4-0 contra o Strongest, melhorou o saldo dele. Se o Grêmio vence o Achipato... Que é difícil, hein? É difícil, e perdeu em casa o primeiro. E empata com Estudiantes, o Grêmio muito provavelmente será líder, porque ele tem nesse momento um saldo de 1, ele iria pelo menos a um saldo de 2, teria que marcar mais gols aí. Mas se ele vence aí por 2 de diferença, digamos esse primeiro jogo, e empata o último jogo, ele vai ser líder. Mas se ele empata com o Atipato e ganha do Estudiantes? Ele classifica como segundo, muito provavelmente. Porque né? o jogo mais difícil é contra o Atipato agora. Aí tem que ver o saldo, essa diferença de saldo, e depois vai pra Gol Pro. Aí você viu que no grupo do Fluminense deu até a história lá do gol marcado com o visitante, né? Sim. Naqueles critérios de desempate. Mas o cenário pro Grêmio não está muito ruim, não, com essa goleada dele. Pensando aí na possibilidade de vencer um jogo e empatar outro, chegar a somar 4 pontos, dependendo do saldo que ele fizer nessa vitória aí possível contra o Atipato, o Grêmio pode chegar na última rodada contra a equipe do Estudiantes jogando por empate para ser líder. Só tem um detalhe aí com o Grêmio que, se vier o Grêmio, ele não vai poder jogar na casa dele. Exatamente. Ele tá jogando fora, tá jogando dois Couto jogos Pereira. dele como mandantes aí dos 3 finais da Libertadores marcados pro Couto Pereira. Aí você tem o Colo-Colo, né, que é acho que ele é meio que o Borussia Dortmund lá da Champions. O problema é que o Borussia chegou até a final, né, mano? O Colo classificou com 6 pontos. Entendeu? Tem alguns que são mais fáceis mesmo. E aí, se você perguntar pro jogador, pro treinador, eles vão falar o quê, Edu? Pode escolher adversário? Não vou falar Quem quer ser campeão, Edu? Mas no fundo, se todo mundo pudesse escolher, escolheria um adversário mais acessível. Então são os brasileiros, Cirilo, e o River Plate, que foi o primeiro no geral e que jogar a volta ou a decisão da Libertadores, né? Porque olha só que o que o River pode ter nessa Libertadores. Se o River for a final, ele vai ter vantagem até a final. Ele joga em casa, porque a final será realizada no Monumental de Nunes. Eu, com toda sinceridade, não pode vir o Flamengo, sabe? Não pode vir o Flamengo, porque eu acho que o Flamengo é um elenco melhor que o do Galo. Não acho que o Flamengo esteja hoje jogando mais do que o Galo, sabe? Acho que seria um pau a pau aí, como provavelmente em qualquer momento será. Mas é um elenco melhor. Todos os outros, com todo respeito, ninguém eu acho tem um elenco melhor que o Atlético. Então, um cruzamento com o Palmeiras poderia ser, mas eu acho que o Palmeiras, inclusive, já não tem um elenco melhor que o Atlético, porque o Endrick se despediu ontem. O principal atacante do Palmeiras se despediu ontem. Então, Cirilo, evitar os brasileiros já seria bom. Agora, eu contei aqui mais cedo para vocês que brinquei de fazer uma simulação. E na minha simulação, quem sabe eu não tô profetizando aqui, né? Na minha simulação deu Flamengo e River Plate já nas oitavas. Só isso? Com o Flamengo eliminando o River. E o Galo pegando o segundo do grupo C, que é o do grupo do Grêmio, né? E no caminho que eu fui ali fazendo, e chegou nas semifinais lá e tal, deu Palmeiras e Flamengo de um lado, Galo e Fluminense do outro. E a minha final deu Atlético e Flamengo. Aí eu pergunto pra você, atleticano ou atleticana, você queria essa final pra aquela vingança ou é melhor evitar? O que vocês acham? Ô Edu, qual seria o melhor caminho pro Atlético na sua visão e qual seria um caminho evitável, caso a escolha pudesse ser feita nesse momento no sorteio da próxima segunda-feira? Cirilo, eu tenho uma opinião que eu tô numa minoria enorme, né? Porque eu prefiro fazer o primeiro jogo em casa, né? Então eu não vejo vantagem nenhuma para quem termina em primeiro colocado geral, segundo colocado geral, porque primeiro... Bom que você já falou que você tá na minoria mesmo. Vai decidir em casa. Eu prefiro fazer o primeiro jogo em casa. E segundo, acabou aquele cruzamento olímpico, né? Agora é sorteio, então, cara... nenhuma vantagem. Sabe um negócio interessante? Trazer você falou a palavra olímpica, inclusive, trazer pro esporte olímpico. Tem um cara no voleibol brasileiro que sempre prefere começar jogando em casa. Os outros todos invertem. Bernardinho. Ele sempre altera. Ele prefere assim, num recorte contrário. Se ele tem uma melhor de 3, ele pega e inverte o jogo no comparativo com os demais. É o que o Edu tá fazendo aqui agora no futebol, né? Cara, a diferença é que são 2 jogos só. Impressionante. O Cirilo te deu um ótimo reforço aí nessa minoria. Ele falou só do Bernardinho. Eu falei que às vezes os melhores pensam de uma maneira diferente.
Olha aí, tá vendo aí? Que moral, hein, muito obrigado. Talvez você esteja entre os melhores e nós estejamos entre os piores. No caso, bom mesmo é o Bernardinho. Copa do Brasil de 21, o Galo foi decidindo tudo em casa primeiro, foi fazendo os primeiros jogos, foi em compensação a Libertadores. Em 2013. Se passar mais 3 minutos nesse programa desse jeito, o Edu vai mudar a opinião de todo mundo. Mas é claro que é preferência, eu prefiro fazer o primeiro jogo em casa e decidir na casa para tentar construir o resultado na primeira partida e mais tranquilo, mas pode acontecer o inverso, enfim, por isso que eu não vejo vantagem nenhuma nessa fase de Libertadores. Já terminou em primeiro geral, vai decidir em casa, tá, é bom para quem prefere decidir em casa, e a vantagem mesmo, ela acontecia quando o primeiro geral pegava o último melhor, na pontuação, né? O pior segundo colocado. Primeiro contra o 16º. Aí sim você tinha vantagem. Aí você ia pegar, por exemplo, o River ia pegar o Colo-Colo. O Galo pegaria o segundo pior. Exatamente. Isso pra mim é vantagem. Agora, decidir em casa, começar em casa, isso pra mim não faz muita diferença, é questão de gosto, de preferência. Fiquei sabendo que o Bernardinho pensa como eu, ótimo, maravilha. Não, ele não pensa como você, tá? Ele pensa ao contrário dos demais. Isso. Ele pega o que se todo mundo joga melhor de 3, primeiro em casa, segundo fora, terceiro em casa, ele inverte. Ele joga primeiro fora, segundo em casa, terceiro em casa. Só ele faz isso. Então o que você tá pensando aí pensa como pensamento eu. Você pode achar que não, mas é. Qual é o apelido que o João Vitor Xavier deu pro Edu? Edu contra? Não, mas o Edu... são percepções diferentes. São pontos de vistas diferentes. E eu só não fico contra o João, por exemplo, quando o João tá certo. Quando tá errado, geralmente eu fico contra. Mas o importante é que o Atlético fez uma primeira fase muito forte, chega com moral, assim como... chama atenção, né? River, Atlético e Palmeiras chancelaram aquilo que a gente imaginava. O ponto fora da curva foi o Flamengo, que deu uma derrapada nessa primeira fase. E é outra competição. Começa outro campeonato, assim como na Sul-Americana, equipes vão se reforçar. Teremos times diferentes, assim como vão se reforçar, vão perder atletas. A gente viu a despedida do Endrick, por exemplo, do Palmeiras. É uma perda, nesse momento, que vai ser difícil para o Palmeiras preencher a lacuna com uma qualidade como tem o Endrick. Então, partir com essa confiança que você adquiriu na primeira fase. E o Atlético provou que pegar segundo colocado de grupo não necessariamente é fácil, cara. Olha o que o Peñarol levou de dificuldade pro Atlético nos 2 jogos, né? O Galo fez um 3-0 na Arena MRV, um segundo tempo de muita dificuldade, tomou 2 gols, foi um sufoco aquela reta final do jogo, e lá no Uruguai perdeu o jogo. Ainda que tenha controlado com posse, o Peñarol dentro do que ele pensou pro jogo acabou sendo melhor, sendo superior, fez uma pontuação muito boa também na fase de grupos. Esse time do Peñarol é bom, é bem treinado, é organizado. Cara, acabou a moleza. Agora começa de fato a Libertadores, o pote 2 tem campeões de Libertadores, tem muito time brasileiro bom, tem o Tajeres, que é um argentino muito bom mesmo. Teremos grandes confrontos já a partir da fase oitavas de final. Vem aí grandes jogos, Cláudio Rezende. Fala aí, Léo. Me perdoem, é só para citar um time aqui que talvez passe um pouco desapercebido, mas precisa ser citado, que é o São Paulo, tá? Desde que o Zubeldia chegou, bom time, são 9 jogos com 7 vitórias e 2 empates. Bom time. É inclusive adversário do Cruzeiro agora no final de semana. O São Paulo com o Zubeldia decolou. Fora o peso que tem na competição. Eu acho que tem 2 times brasileiros devem ser tratados com respeito e com temor maior. Eu acho que esse Botafogo também precisa ser respeitado. Também. Tem bons jogadores, tem um ataque muito bom. Rápido, jovem assim, o Júnior Santos não é jovem, né? Mas Júnior Santos, Jefinho, Luiz Henrique. O Jefinho e o Luiz Henrique são. Não sei a situação do Tiquinho, né? Enfim. Mas assim, é um bom time. Um técnico que chegou aí, deu uma arrumada, né? Uma acalmada nos anos. Cara, não disse. Não vai ter coisa fácil mais não. Acabou a moleza, viu, Rezende? Acabou a moleza. E segunda-feira, então, 13h, a partir de 13h, nos sorteios aí da Libertadores e da Sul-Americana. Primeiro vai ser a Sul-Americana, depois Libertadores. Lógico, você vai acompanhar aqui conosco na Itatiaia. Então, daqui a pouquinho a gente volta, porque falamos muito de Libertadores, tem esse sorteio importante segunda, mas na volta tem que falar do Brasileirão, né? Domingo tem o Galo contra o Bahia. Será que vamos ter surpresas na escalação do Milito? O que pode fazer o treinador? Se ele tem todo mundo à disposição, daqui a pouquinho a gente volta aí para falar do Galo.
Só um último detalhe aqui, Cirilo. Vai chegar amanhã, né? A Belo Horizonte mudou de hoje para amanhã a chegada do Bernard em Confins, amanhã, 3:10 da tarde. O Bernard estará inscrito nas oitavas de final da Copa Libertadores, muito possivelmente junto com o Alonso, né? O Alonso não foi oficializado ainda, mas a partir das oitavas, os reforços poderão jogar, tá certo, Cirilo? Tá certo, Cláudio Rezende, com notícias. Vamos lá, Cirilo. Finalizado o treinamento de hoje, sexta-feira, ainda tem a atividade de sábado. E o Atlético praticamente pronto, né? Pra retomada do Campeonato Brasileiro, domingo, é o horário nobre, 4 da tarde, contra o Bahia na Arena MRV. Expectativa, inclusive, é de um público superior ao que o Galo colocou na Arena na terça-feira. Foram mais de 28 mil torcedores contra o Caracas da Venezuela. E a grande pergunta desse jogo, Cirilo, vai ser o posicionamento do Batalha, né? Batalha que vinha sendo zagueiro até então, mas sem o Otávio, um jogo com um adversário mais complicado que o Caracas, que é o Bahia, o Atlético vai ter, o Milito vai escalar o Batalha de zagueiro de novo e vai colocá-lo como primeiro volante, para ter proteção ali no meio campo. Se o Batalha for de primeiro volante, aí tem uma vaga aberta na defesa, né? Porque o Bruno Fux vem sendo aí o zagueiro mais utilizado, pode ser o Igor Rabelo, que foi entrevistado do dia, tem as opções do Lemos e do Rômulo também. E no meio campo, poderia fazer com o Batalha, com o Alan Franco, que faz esse jogo e depois vai servir a seleção dele. Esse jogo é o último dele, de Arana, de Vargas, antes da Copa América. E aí com o Zarate, o Scarpa por um lado, o Arana saindo pelo outro. Aí o Galo sem mistério, com a volta do Paulinho também, foi preservado no meio de semana junto com o Hulk. Então o Galo vai ter, podemos dizer, nesse momento, né, a força máxima, tirando aqueles do departamento médico, para esse jogo contra o Bahia. É importante voltar bem no Campeonato Brasileiro nesse jogo de domingo, mas a grande interrogação é essa, viu, Cirilo? Qual que vai ser o posicionamento do Batalha para esse duelo contra o Bahia, jogo do domingão à tarde? É a expectativa, Cláudio